Oi pessoal, tudo bem? Por acaso você considera o custo de oportunidade na hora de decidir o seu investimento? Você conhece exatamente o que quer dizer o termo custo de oportunidade? Bom, se você não sabe exatamente o que isso quer dizer e não considera isso na hora de decidir o seu investimento, então eu aconselho que você fique nesse vídeo. Aqui a gente vai abordar de uma maneira bem simples e descomplicada o que é o custo de oportunidade e como ele pode afetar a sua decisão de investimento. Tudo isso aqui no canal Economia na Prática. Oi pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Danilo Mendonça, sou graduado em Economia no Mackenzie, mestre em Economia pela PUC São Paulo e graduado em Contabilidade pela FIPECAF. Bom, o intuito desse vídeo é a gente explicar exatamente o que é o custo de oportunidade e necessariamente como isso pode influenciar a sua decisão de investimento. E para começar explicando o que é o custo de oportunidade, a gente vai partir de um exemplo bem simples que não tem nada a ver com o mundo das finanças, mas para ficar de uma maneira bem clara o que é o termo e principalmente depois que você entender muito bem o que é o termo, fica mais fácil, de repente, aplicá-lo em qualquer outra área do saber que faça sentido. Bom, então vamos ao exemplo. Imagina que você trabalhou a semana inteira, segunda a sexta. No sábado você acabou fazendo coisas, tarefas que, de repente, pessoais que você tinha que fazer e não deu tempo de fazer durante a semana. E aí você ficou livre para você aproveitar, de repente, com seu espaço de lazer, apenas 5 horas durante o domingo. Sim. Então, o que você vai fazer com essas 5 horas de lazer que sobraram para você nesse no final da tarde do domingo, por exemplo? Bom, então aqui a gente vai ter a primeira opção, que você tem como aproveitar essas 5 horas de liberdade, vamos dizer assim, no domingo, que vai ser ficando em casa sem fazer absolutamente nada. No máximo, maratonar o Netflix para você poder descansar e recarregar as energias. Legal. Então essa é a primeira opção. E vamos supor que esse nível de satisfação, o nível de satisfação que você teria fazendo esse tipo de escolha, de 0 a 10, digamos, seja 7. Legal. Só que de repente vem uma segunda opção, que é você receber uma ligação do seu amigo, da sua amiga, para ir até um churrasco. Um churrascão de final de tarde de domingo. Bom, aí você começa a pensar, será que vale a pena esse churrasco? Bom, quando você vai até o churrasco, você corre um certo risco, né? Do churrasco ser muito bom ou ser muito ruim. Então vamos supor que o churrasco seja muito bom, a carne esteja muito boa, a cerveja esteja estupidamente gelada e as pessoas sejam bem legais. Então você vai ter uma satisfação de 0 a 10, de 10. Legal. Só que pode acontecer também do churrasco ser mais ou menos. A carne não está tão boa, a cerveja também não está tão gelada, as pessoas não são tão legais, e você tem uma satisfação de 0 a 10 de 7. Legal. E de repente, se o churrasco for muito ruim, a carne não tiver carne, ou estiver muito ruim, a cerveja está quente, as pessoas são inconvenientes, e você tem uma satisfação de 0 a 10 de 2. Legal. Agora você pergunta, e o que isso tem a ver com custo de oportunidade de investimentos? Pois bem, a grande sacada aqui é você entender que quando você toma a decisão de ir a um churrasco, como no nosso exemplo, você está abrindo mão de ter os seus 0 a 10, 7 de satisfação em ficar em casa descansando. Então, no nosso exemplo, o custo de oportunidade é justamente você ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Ou seja, o seu custo de oportunidade é de nível 7, no nosso exemplo. Ah tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tomar a decisão de ir ao churrasco, o mínimo que você deve aceitar de satisfação em ir ao churrasco é 7. Ou seja, se você está abrindo mão de ficar em casa sem fazer nada, absolutamente nada, que vai te dar uma satisfação de 7, 7 já é meio que garantido, vamos dizer assim. Se você for até o churrasco, tomar a decisão de ir até o churrasco, você tem que ter no mínimo um benefício de 7 ou mais de satisfação. E a esse nome de ficar em casa sem fazer nada, nós damos o nome de custo de oportunidade, que é exatamente o que você está abrindo mão para poder tomar a decisão de ir ao churrasco. Então o que a gente tem que ter em mente é que o custo de oportunidade ele tem a ver muito mais com comparação do que você considera minimamente aceitável, sem correr o risco.
Bom, legal. Então agora você já sabe o que é o custo de oportunidade, a gente vai transportá-lo agora para o mercado financeiro e aplicar na nossa decisão de investimento. Legal, e como é que isso funciona? Bom, imagina que o gerente do seu banco te ligou oferecendo uma oportunidade única e de repente você pergunta, legal, e quanto que é a rentabilidade desse fundo? Ele te responde, olha, nos últimos 12 meses foi de 5% no ano. Aí você fala, ah, legal, isso é bom ou isso é ruim? Aí entra em cena o custo de oportunidade. Por quê? É interessante que você compare essa rentabilidade do fundo que estão te oferecendo com o seu custo de oportunidade. Por quê? Porque o custo de oportunidade será exatamente a decisão de não fazer nada, vamos dizer assim, ou não correr nenhum risco, você já teria no mínimo custo de oportunidade. Ou seja, o investimento que ele está te oferecendo tem que pagar, né? Tem que render no mínimo o seu custo de oportunidade, que seria não fazer nada, vamos dizer assim. Tá, e o que é o não fazer nada no sentido de investimento? Bom, esse termo de não fazer nada, na verdade, é não correr riscos. E o que seria um investimento que não se corre riscos? Na prática mesmo, qualquer investimento tem risco. Essa é a grande verdade. Uns têm mais risco, outros têm menos risco. A grande questão é que o que seria o similar do nosso exemplo de ficar em casa sem fazer nada seria o que nós chamamos no mercado financeiro de ativo livre de risco. Bom, então no Brasil, o que a gente considera o que seria o similar a ficar em casa sem fazer nada, ou seja, não correr riscos? Geralmente o mercado tem utilizado ou títulos da dívida pública brasileira, ou então títulos de dívida dos grandes bancos com bons ratings, ou seja, como exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que são bancos que você tem uma menor probabilidade de ter qualquer tipo de problema para poder reaver o seu investimento caso seja necessário e que eles realmente farão o pagamento da rentabilidade dessa dívida para você, investidor. Legal, então agora você já sabe o que é o ativo livre de risco, que seria o similar a ficar em casa sem fazer nada, e agora a gente vai escolher qual tipo de churrasco, vamos dizer assim, fazendo um vis-a-vis com o nosso exemplo, qual churrasco se você vai ou não. Bom, quando você recebe esse tipo de proposta de investimento, seria, fazendo um vis-a-vis com o nosso exemplo, seria justamente o nosso churrasco. Você aceita ir a esse churrasco e correr esse risco? Na hora de tomar a decisão se você vai ou não ao churrasco, se vai ou não fazer esse investimento, é interessante você começar a comparar com o custo de oportunidade. Por quê? Se você tomar a decisão de fazer um investimento nesse determinado fundo, é interessante que você saiba que ele teria que render, no mínimo, o seu custo de oportunidade, que seria absolutamente não correr risco nenhum. No mercado financeiro serão esses dois títulos como exemplo que eu citei. Ah, legal. E esse tipo de análise, custo de oportunidade, só serve para o mercado financeiro? Não, você pode aplicá-lo em diversos outros campos. Bom, então vamos tentar aplicar o custo de oportunidade na questão de investimento em imóveis, por exemplo. Então vamos supor que você tem 300 mil reais e você está em dúvida em se você deixa esse dinheiro num grande banco rendendo o que seria hoje mais ou menos atual em torno de 3% ao ano, ou se você vai comprar um imóvel e de repente locar esse imóvel. O seu custo de oportunidade aqui então, no nosso exemplo aqui, fica sendo 3% ao ano. Se, no entanto, ao comprar o imóvel, você considerar o valor da locação que você vai ganhar, né, com esse imóvel, mesmo descontando IPTU, condomínio, custos de imobiliária, e lembrar também que pode ser que você tenha que arcar com custos, no caso desse imóvel não ser locado, mesmo considerando tudo isso, você consegue uma rentabilidade desse imóvel maior do que o seu custo de oportunidade? Sim, consigo. Uma probabilidade alta disso acontecer? Sim, é muito alta disso acontecer. Então, de repente, pode ser que seja um bom investimento. Bom, e o intuito desse vídeo é justamente apresentar para você esse efeito de comparação que é gerado dado o termo custo de oportunidade. Porque a partir do termo custo de oportunidade, você sabe exatamente qual é o minimamente aceitável para o investimento ser escolhido. Porque se você tem uma rentabilidade mínima, que seria o seu ativo livre de risco, no nosso exemplo aqui, vamos supor 3% ao ano, 3,5% ao ano. Se qualquer tipo de investimento for oferecido a você render menos do que esse valor, talvez não valha a pena. Por quê? Bom, se você não fizer nada, não correr nenhum risco, você pode ter os 3,5%. Então por que você se arriscaria para ganhar menos do que isso? Então, isso acaba delimitando para você, o custo de oportunidade, um valor mínimo aceitável para que você entre em qualquer tipo de investimento que tenha mais risco. Por quê? Bom, se eu não fizer nada, eu já vou ter esses 3,5 aqui no nosso exemplo. Então, para que eu vou me arriscar para ganhar a mesma coisa ou menos do que isso? Não parece fazer sentido.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Eu vou aproveitar também agora agradecer todos os comentários que a gente tem recebido, todos os joinhas. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muitas vezes um comentário para quem está escrevendo é uma coisa muito simples, mas para quem está recebendo o comentário é muito gratificante e motiva bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Aproveitar também, clicar no joinha e no sininho. Assim que a gente tiver novos vídeos, você também vai ficar sabendo na hora. Bom, e muito obrigado e fica com a gente aqui no canal Economia na Prática.